Como controlar o volume de exercício em pacientes crônicos? Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta, trabalho com tratamento da dor há quase 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas e este é o podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Se você é fisioterapeuta ou se você é paciente, eu acredito que você vai ser bastante beneficiado com essa live, porque eu vou te explicar os impactos funcionais e os impactos nas disfunções do seu sistema nervoso que geram analgesia, que geram controle da dor. Os impactos de você fazer uma prescrição de exercício completamente aleatória. Então, primeiro eu tenho que te mostrar um paradigma que é ensinado a educadores físicos, a fisioterapeutas ou a médicos. Por exemplo, esses profissionais te veem como um diagnóstico. Como assim, Caio? Esses profissionais têm um conceito patoanatômico. A dor que você sente só pode ser explicada por doença, lesão ou inflamação. Portanto, se você tem dor, existe algo de errado na sua estrutura que precisa ser corrigido. Faz sentido? Alguns desses profissionais têm um paradigma cinesiopatológico. Como assim? Um paradigma onde, para você ter dor, deve haver alguma disfunção biomecânica, algum movimento acontecendo de forma anormal, de forma não natural, que também precisa ser corrigido. Faz sentido? Esses dois paradigmas fazem com que você, paciente, diminua a sua autoeficácia. Como assim, Caio? O senso de capacidade no seu próprio corpo, a confiança que você tem para se movimentar, para fazer atividades funcionais. Só que existe uma outra abordagem que a gente chama de inactive approach, abordagem inativa, ou abordagem biológica, psicológica e social, abordagem cognitivo-comportamental, cognitivo-funcional, onde através de uma análise funcional, nós profissionais fazemos uma análise do que perpetua o seu comportamento doloroso. Caio, você está falando em comportamento doloroso? Por exemplo, você é atleta de crossfit e está indo para fazer um deadlift. Durante a execução do deadlift, você faz assim, ó. Morde, faz oclusão temporomandibular, franze a testa, fecha os olhos. E aí eu vou fazer um retrocesso na história, lá na pré-história, lá nos tempos dos primatas, onde todas as expressões faciais detectavam ameaça, por exemplo. Todas essas expressões faciais detectavam ameaça de um predador, por exemplo. No nosso sistema embriológico, no nosso sistema nervoso, desde os primórdios, esses comportamentos de ranger os dentes, de franzir a testa, de apertar os olhos, eram comportamentos de antecipações de experiências aversivas. Imagine um leão correndo atrás de você. Imagine um primata, algum animal naquela época, e você está se sentindo ameaçado. Tudo isso foi sendo propagado através de diversas gerações e até hoje isso acontece com pacientes com dor crônica. Afinal, quantos pacientes você já atendeu onde você pedia para fazer um exercício e ele já ia fechando o olho, ele já ia rangendo os dentes, ele já ia franzindo a testa? Existem comportamentos dolorosos que antecipam a experiência da dor através do resgate de uma memória lá no seu córtex, interagindo lá com a sua ínsula, o seu sistema límbico, que faz múltiplas interações em frações de milissegundos, onde você detecta uma possível ameaça potencial como uma experiência aversiva. Então você já começa indo para o movimento de uma forma rígida, de uma forma bastante dolorosa, ao invés de ir para o movimento com uma forma fluida. E aí você que é paciente, você saiu do consultório de um ortopedista com o que está rolando aí na rede social atualmente. Um ortopedista bastante famoso soltou na rede social que a dor na coluna é por causa do peso do seio das mulheres. Ou seja, incentivando várias mulheres a fazerem cirurgia plástica de redução de mama. E a grande chance é que essas mulheres que têm a mama um pouco aumentada não têm relação nenhuma com a dor que elas sentem no pescoço, na escápula ou na torácica.
Às vezes essas mulheres só têm um bloqueio de movimento na coluna, onde quando você trata esse bloqueio de movimento, o peso da mama não interfere em mais nada. Postura não é causa da dor. Mas vamos às vias de fato. Como que eu posso controlar o volume de exercícios em pacientes crônicos? Vejam bem, eu não sei se você já parou para analisar sessões de fisioterapia convencionais ou sessões de fisioterapia que os pacientes fazem muitos exercícios, muitos alongamentos. Então vamos lá. Você está acompanhando um paciente que ele tem dor no joelho e você está olhando o paciente com uma visão cinesiopatológica, onde a dor no joelho é causada por um valgo dinâmico, onde você precisa fortalecer os glúteos ou ativar os glúteos para melhorar o controle de movimento, para diminuir o valgo. Vamos dizer que o seu pensamento ainda é esse, que é um pensamento absurdamente retrógrado, antiquado, ultrapassado, mas que muitos fisioterapeutas ainda perpetuam. Você começa a ativar aquela musculatura, fortalecendo com exercícios de ostra, com mini band, né? Você faz lá 3 séries de 15. Aí você bota o paciente para fazer um exercício de elevação da perna reta, com o joelho esticado, em decúbito lateral. Você bota aí 3 séries de 10 para ele fazer. O paciente já está com 6 séries na sua sessão de fisioterapia. Aí você começa a colocar para esse paciente agachamento com o mini band entre os joelhos. Você pede mais 3 séries de 10, o paciente bateu 9 séries. Depois você pede para ele colocar afundo e amplitude média e bota mais 3 séries. Você já fez 12 séries só na sua sessão, beleza? Aí você pede para o paciente voltar na sexta-feira. Você atendeu ele segunda, você pede para ele voltar na sexta-feira e você vai repetir aquela sessão. Ou seja, na semana inteira você bateu 24 séries. Só que você ainda passou o agachamento como tarefa de casa para esse paciente. E esse paciente, quando faz o agachamento como tarefa de casa, você passou lá, você vai fazer 3 vezes no dia o agachamento. Aí ele somou as 24 séries da semana, das suas 2 sessões por semana, com as 3 séries que você pediu para ele fazer todo dia. Então ele tem um total acumulado de terça, quarta e quinta, além das suas sessões, de mais 9 séries. Aí a gente tem o quê? 33 séries, né? Sábado e domingo você pediu para o paciente fazer também 3 séries de 10. Aí você tem o quê? 36 séries, 33 séries mais 6, 39 séries. Aí vamos pensar em fisiologia do exercício, que é uma coisa que muitos educadores físicos veem, porém esquecem quando vão para a prática em salas de musculação, em treinamento esportivo, e são coisas que poucos fisioterapeutas veem. Pouquíssimos fisioterapeutas enxergam a fisiologia do exercício, leram a fisiologia do exercício, como, por exemplo, Periodização do Treinamento Atlético de Tudor Bompa, Manual do Controle de Volume e Intensidade de Belmiro de Sales, ou, por exemplo, Fisiologia do Exercício de McArdley, que são bibliografias praticamente obrigatórias para qualquer profissional que ousa prescrever exercício como objetivo para qualquer coisa, seja para controle da dor, seja para treinamento esportivo, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia, seja para controle de diabetes, qualquer objetivo. Quem ousar prescrever exercício como via de tratamento precisa dominar a fisiologia do exercício. Quando você vai para um planejamento anual, você vai perceber que existem macrociclos, mesociclos e microciclos. Vamos supor que esse microciclo tenha 6 semanas. Dentro desse vamos supor que esse microciclo tenha 4 meses, beleza? 4 meses dentro de um microciclo. Então vão ter 3 microciclos dentro do macrociclo. Esse microciclo de 4 meses, ele tem quantas semanas? 16 semanas, perfeito? Durante o seu tratamento, em 16 semanas de uma síndrome dolorosa crônica, você precisa respeitar um princípio que a gente chama de sobrecarga constante. A sua sessão de fisioterapia baseada em exercício, ela precisa ser mais intensa do que a sessão anterior. Você precisa obrigar o paciente a ter uma intensidade maior do que a sessão anterior. Por quê? Vamos fazer um exemplo de um corredor, beleza? O corredor,
ele vai para a corrida 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E ele corre 5 quilômetros, ou seja, ele tem 3 treinos de 5 quilômetros. Ele tem um volume total semanal de 15 quilômetros. Perfeito? Só que aí, quando ele chega lá no mês 3, que ele está com a capacidade musculoesquelética para 15 quilômetros semanais, ele inventa de entrar numa assessoria de corrida. E, fatalmente, a maioria das assessorias não tem esse olhar para o cliente. E aí, ele aproveita que o cara já está fazendo 5 km por semana e coloca mais 3 km em cada treino, para ele começar 5 km por treino, ele coloca mais 3 km em cada treino, para ele começar a fazer 8 na segunda, 8 na quarta e 8 na sexta. Ou seja, 16, 24 km semanais. Vamos calcular aqui agora. Vamos abrir a calculadora porque eu sou péssimo de matemática, tá bom? Então, se eu tenho 8, 16, 24 quilômetros semanais e eu tinha 15 quilômetros mais 10% dá 16,5. 15 quilômetros mais 50% dá 22,5. Olha só. Ele aumentou um volume de treinamento em corrida de mais de 50%. E aí vamos supor que nesse volume de 24 semanais dentro da assessoria, o assessor de corrida vai lá e coloca um longão no domingo. Ele já faz 8 segunda, 8 quarta e 8 sexta, e no domingo ele inventa de fazer 16. Aí eu tenho 24 mais 16, 40 quilômetros semanais. O copo, que estava cheio em sobrecarga com 50% a mais de volume no treinamento de corrida, coloca uma sobrecarga adicional e transborda. O copo é a capacidade musculoesquelética. E a água é a demanda imposta sobre o sistema musculoesquelético. O exercício, eu não sei se vocês já ouviram falar. A diferença entre veneno e remédio é a dose. E o exercício, quando ele é para performance, ele sai da janela de saúde e começa a entrar na janela de doença. O exercício em alta performance, ele não é mais saúde. Ele não respeita mais a normatização fisiológica pressuposta pela bibliografia científica de fisiologia do exercício. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não à toa, diversos profissionais da esfera futebolística, quando chega na meia-idade ou na terceira idade, estão fazendo próteses no quadril, próteses no joelho. Você viu o Tite agora, treinador do Flamengo, ex-técnico da seleção brasileira? Você viu como ele estava andando na apresentação do Flamengo? Ele acabou de fazer uma prótese total de joelho. Salvo engano, tá? Posso estar errado, mas pelo menos foi veiculado por alguma mídia esportiva, salvo engano do Sport TV, que o Tite fez uma cirurgia de prótese do joelho. Depois você joga no Google aí para ver se é verdade ou não o que eu estou falando. Muitos atletas de futebol, eles fazem esse processo porque eles trabalham em alta performance e essa alta performance gera consequências não intencionais. E tudo que a gente quer no paciente com dor crônica é longevidade. E longevidade com a vida maior que a dor. Por isso, na minha opinião, não faz sentido a gente não fazer uma coisa chamada tracking, que é o rastreamento do volume de exercício. Beleza? Uma vez que a gente controla o volume de exercício, a gente precisa entender que cada agrupamento muscular tem um volume máximo recuperável. E cada agrupamento muscular, ele tem um volume mínimo efetivo. E aí eu não sei se você já treinou com um bom personal trainer, mas você estava numa sala de musculação fazendo, sei lá, 20 séries em um treino, 20 séries no segundo treino da semana do mesmo grupamento muscular, totalizando 40 séries semanais. Aí você contrata o personal trainer bom, que trabalha com periodização do treinamento atlético, que entende de fisiologia do exercício, e você vê que o treino dele reduz absurdamente o volume e você fica achando que é fisioterapia. Aí você acha que o personal é ruim. Só que se você segue o personal dentro desse volume que está na margem entre o mínimo efetivo e o máximo recuperável, você começa a ter um resultado estético que você nunca teve, você começa a ter uma disposição absurda, você começa a ter qualidade de vida em várias outras esferas e não entende o que é que está acontecendo. Não, eu contratei um personal, mas você não entende por que isso está acontecendo. Porque você estava com o copo transbordando cheio de água há tanto tempo, treinando em sobrecarga, mantendo o mesmo volume por tantos períodos,
e começava a ficar gripado, começava a ficar com insônia, começava a ficar com irritabilidade. O sistema imunológico caía, do nada você tinha uma diarreia inexplicável, batia na emergência e não encontrava nada em exame de sangue e continuava mal. Tudo isso porque você estava colocando a demanda musculoesquelética muito além da sua capacidade por longos períodos. Então, quando eu falo de princípio de sobrecarga, onde sua sessão de fisioterapia tem que estar cada vez mais difícil, desafiando o paciente, e cada vez mais difícil do que a sessão anterior, não quer dizer que esse princípio da sobrecarga para atingir a aptidão física, estressar o sistema metabólico, ter um colateral no sistema nervoso e gerar hipoalgesia induzida pelo exercício, tem sobrecarga ilimitada. Vamos por CrossFit e vamos pensar, já CrossFit é uma atividade midiática, né? Uma atividade que tem uma seita de alunos bastante famosa e bastante disseminada. Vamos dar um exemplo no CrossFit. Você está fazendo lá clean jerk, ou você está fazendo um overhead squat. Você está agachando com a barra acima da sua cabeça. Beleza? Só que você está acostumado em pegar 10 quilos de cada lado mais a barra. Se você é homem, a barra masculina pesa 20 quilos. Se você é mulher, a barra feminina pesa 15 quilos. Vamos supor que você é mulher. Você colocou 10 quilos de cada lado mais a barra, ou seja, você tem 35 quilos fazendo overhead squat. Só que sua coleguinha do outro lado está pegando mais peso que você. E você esquece que a competição dentro da filosofia do CrossFit é você melhor do que você ontem. É 1% melhor a cada dia. E não para você se comparar, a colega tá pegando mais peso, eu vou pegar mais peso também. Aí você fere a relação de capacidade e demanda. Então, quando a gente vai prescrever as sessões de fisioterapia, a gente tem que entender, por exemplo, que para membros superiores, você está tratando uma cervical, está tratando uma torácica, uma dor cervical irradiada para o braço, com pontada, choque, agulhada na região periescapular, e está fazendo exercícios de controle de movimento no membro superior, você tem que entender que o membro superior respeita um volume mínimo efetivo de 16 séries semanais. O que quer dizer isso? Se você colocar um volume menor do que o mínimo efetivo, não há aptidão física, não há adaptação neuromuscular, não há aquisição de resistência, não há aquisição de potência, não há aquisição sequer de força. Acho que eu já falei força, né? Enfim. Você fez o exercício, mas o exercício não foi remédio, porque você não entrou na margem de benefício que o exercício propaga. E a curva de benefício da prescrição de exercício é um gráfico em U. Como assim, Caio? É um U invertido. Caio, como assim? Você vai fazendo a prescrição de exercício e eu tenho benefício, benefício, benefício. Você vai acrescentando mais exercício e eu tenho estagnação, estagnação, estagnação. Você vai acrescentando mais exercício, eu tenho malefício, malefício, malefício e prejuízo na recuperação. Eu tenho diminuição do foco atencional, eu tenho aumento de estafa, eu tenho aumento de insônia, eu tenho aumento de irritabilidade, eu tenho aumento do nível de cortisol, e eu tenho aumento de vários marcadores enzimáticos e sanguíneos, como por exemplo TGO, uma enzima hepática, como por exemplo fosfocreatinoquinase. Geralmente uma enzima, um marcador laboratorial que está sempre elevado em praticantes de atividade física extenuante, praticantes de atividade física de performance, pacientes alcoólatras ou que tem nível de etilismo bastante alto, pacientes que estão no pós-operatório ou estão com alguma lesão muscular em curso. Esse marcador laboratorial indica que você tem alguma lesão, que você tem alguma inflamação sistêmica. Pode não estar correlacionado diretamente com a lesão em curso, mas geralmente em quem está com a demanda de exercício muito maior da sua capacidade, essa enzima sobe. Mas é claro que nós, fisioterapeutas, e vocês que possivelmente estejam me escutando e que são médicos, vocês não podem analisar um marcador laboratorial de forma cartesiana e tomar decisões clínicas baseadas no marcador laboratorial. Afinal, quando você examina clinicamente o seu paciente, quando você examina fisicamente o seu paciente, muitos marcadores laboratoriais, assim como exames complementares de imagem, ressonância, tomografia, eles não são compatíveis com a apresentação clínica e com a queixa que o paciente se sente. Portanto, nem tudo merece investigação. Só que nós temos uma cultura
onde nós pagamos um plano de saúde caro e para o paciente cuidar da saúde requer maior investigação. Só que o paciente não sabe que a melhora da cronicidade da dor está completamente associada ao contrário, completamente às avessas. Como assim? Quando a gente compara a ressonância magnética em pacientes com dor crônica que tiveram um episódio de flare-up, de escape de dor ou de exacerbação do quadro de dor, os pacientes que receberam ressonância magnética ou os pacientes que receberam prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais se recuperam de forma mais lenta do que o paciente que não recebeu ressonância magnética ou do que o paciente que não recebeu anti-inflamatórios não esteroidais. Aí nesse momento você que é leigo, que não está na área da saúde ou que está na área da saúde mas não tem o crivo de metodologia da pesquisa científica para separar o que é um artigo que está no spin, ou seja, o resumo é bom e a carcaça do artigo é uma merda, de um artigo que realmente é bom, você deve estar se perguntando aí, como, se o médico falou que estava inflamado, como, se eu sinto essa dor toda vez que eu uso demais, né? Você está dizendo que não está inflamado? Não, eu estou te dizendo que a sua recuperação, baseada na história natural, está diretamente associada a cascata de neutrófilos pós-episódio de dor. E o paciente que se recupera mais rápido está com a cascata de neutrófilo imensa. E o paciente que toma anti-inflamatório reduz a cascata de neutrófilo. Eu tô aqui para te dizer que a inflamação é necessária para o seu organismo se recuperar. A inflamação foi uma coisa criada por Deus para recuperar um tecido lesionado, para mandar seu sistema imunológico por quimiotaxia, mandar macrófagos para degradar as células podres, as células mortas, para ter renovação celular. Isso é o que o exercício faz. O exercício gera microtraumas na sua musculatura para que durante o sono profundo, principalmente no primeiro ciclo da arquitetura do sono, que começa às 11 horas da noite, você tem a liberação de somatotropina, de GH, de IGF-1, para fazer a recuperação de todos os seus tecidos. Você tem uma lavagem absurda do líquido cefalorraquidiano no seu sistema nervoso central, para fazer com que aquela adenosina que foi acumulada ao longo do dia gere cansaço, para que você aprofunde o diacho do sono. E quando você vai lá e coloca um antidepressivo, um ansiolítico, um indutor do sono, uma valeriana, um chá de camomila, você quebra a arquitetura do sono. O ciclo das fases de uma polissonografia, se você estiver sendo monitorado, começa a ser completamente alterada. Por que eu estou te explicando sobre sono em como controlar o volume do exercício? Porque isso está diretamente ligado à margem de precisão de exercício entre o volume mínimo efetivo e o volume máximo recuperável. Voltando para o caso onde o paciente tem uma dor cervical irradiada por braço com pontada, agulhada e choque na região medial da escápula, que é um caso comum, típico, cotidiano dos consultórios de fisioterapia e medicina especializada em dor, esse paciente ainda pode apresentar uma dor que transfixa o tórax com sensação de falta de ar e achar que está acontecendo alguma coisa grave e achar que está acontecendo um infarto e parar na porra da emergência. E o que é que ele vai receber na emergência? Ressonância magnética. E o que é que a ressonância magnética vai mostrar? As alterações que já são naturais da idade daquele paciente, que em nada, na maioria esmagadora dos casos, 95% ou mais, explicam a causa da dor daquele paciente. Beleza? Parando para responder a pergunta da minha querida e ilustre Sara Lustosa, grande fisioterapeuta lá do Pará. A melatonina segue o mesmo raciocínio da valeriana? Segue o mesmo raciocínio, salvo em casos de jet lag social. Exemplo, você começou a fazer uma viagem internacional e parou no Japão, onde o fuso horário é completamente desregulado. A melatonina, seja oral ou seja por outra via de administração, ela vai induzir o seu sono sim. Mas você que não está em jet lag, a melatonina vai ser degradada em vários aminoácidos no seu estômago e esses aminoácidos vão virar proteína que em nada são garantidos que viram melatonina. Portanto, é mais um case, assim como colágeno, assim como cartilagem de tubarão, assim como ácido hialurônico, assim como plasma rico em plaquetas e todas essas substâncias boladonas e caríssimas que profissionais da saúde tentam vender para pacientes que têm dor crônica, que estão cansados através da frustração de vários tratamentos ineficazes, acabam comprando pela expectativa de melhora. E os que melhoram já iam melhorar pela história natural e nada tem a ver com o efeito da intervenção. Então a melatonina segue esse princípio também, a não ser
que você esteja em jet lag social. Voltando para como controlar o volume de exercício, perdão, desses pacientes. No exemplo que eu estava dando, a gente estava o quê? Com praticamente 40 séries na semana. E essas 40 séries na semana estavam fazendo o quê com o paciente? Estavam estressando o sistema metabólico, sem fazer com que esse sistema metabólico se recuperasse a tempo, porque ultrapassava o volume máximo recuperável. Caio, qual o volume máximo recuperável? 24 séries para membros inferiores. Quando você está na série 25, salvo em casos de pacientes que estão aditivados, leia-se, implantados com chip da beleza, brincadeiras à parte, chip da beleza não existe, mas é bem verdade que os implantes hormonais estão ganhando uma notoriedade absurda dentro do cenário de emagrecimento, de obesidade, de hipogonadismo, e está ganhando um mercado absurdo. Então alguns pacientes podem ter um implante hormonal, seja de testosterona, de gestrinona e de várias outras substâncias. E esses pacientes que estão implantados ou estão em uso de hormônios, seja por via tópica, por via de implantes ou por via de injetáveis, eles têm essa recuperação muito mais rápida do que o paciente comum, jogando esse volume máximo recuperável lá para 36 séries e não mais 24. Então, o cara que treina, que faz exercício, ou que está fazendo fisioterapia especializada em dor para controlar a dor, e está fazendo um volume máximo acima do volume máximo recuperável, tá fazendo uma coisa que a gente chama de junk volume, que a gente, traduzindo literal para o português, volume lixo. Ou seja, você está naquela curva de estagnação e a partir de agora a sua prescrição de exercício está sendo através de malefício, malefício, malefício e malefício. E o paciente não melhora e você não sabe por quê. Ai, Caio, meu paciente não habitua. Ai, Caio, meu paciente não tem preferência direcional. Porque imagine que você pegou agora aí um paciente que ele tem dor cervical e dor lombar. E aí a queixa principal dele é de dor lombar. Beleza? E aí você começa a avaliar a lombar dele e aí você encontra uma preferência direcional. A preferência direcional desse paciente é de extensão lombar, que é clássico, não é mesmo? Quem não sabe tacar uma extensãozinha no paciente, né? O paciente vai lá centralizando melhor, a dor que estava na perna vai para o glúteo, fica no glúteo, você se dá por satisfeito, uau, vende um tratamento de 2, 3 meses para o paciente. Só que o paciente te fala que a queixa secundária, que era da cervical, piorou. Tu tacou extensão na lombar e piorou a cervical. E aí você não sabe que esse paciente está treinando o membro superior, você não faz o tracking, não controla o volume de exercício sistematizado que ele está fazendo fora do seu consultório, e aquela extensão lombar, o que é que você fez ali? Você fez um supino adaptado, você botou mais uma série no membro superior daquele paciente e você fez volume lixo. Você teve estresse metabólico, você teve produção de várias substâncias mediadoras de ansiedade, como colicistoquinina, substâncias pró-inflamatórias, como TGF-alfa, e por aí vai. E esse paciente exacerbou um quadro de dor através de ampliação de campo receptivo. E você não sabe que isso existe. Você não sabe que isso é uma dupla apresentação clínica com resposta sintomática concorrente. Isto é, você está trabalhando uma coisa e melhorando a queixa principal, mas está agravando outra porque não sabe controlar o volume de exercício. Fez sentido? Se fez sentido, coloca um foguetinho aqui nesses comentários. E aí você começa a investigar aquela cervical. Só que aquela cervical já está sensibilizada. Você vai lá e faz o quê? Taca a retração na cervical do paciente. E começa a usar a retração para o paciente e o paciente não melhora. E aí você começa a botar flexão e o paciente não melhora. Aí você faz o quê? Joga para o lateral e o paciente está sensibilizado com mais dor e a queixa principal agora não é mais a lombar, a queixa principal agora é a cervical e você não sabe mais o que fazer e o tempo da sessão está acabando e você fica desesperado e o que é que você faz? Mete a mão no paciente. Você começa a colocar agulha, começa a colocar ventosa, começa a usar pistola vibratória e começa a usar recursos passivos que em nada vão adiantar para controle de um caso de dor crônica. Então você precisa saber o que com essa live? Que existe uma forma sistematizada para dosar a prescrição de exercício, que é uma coisa que ninguém te entrega no mercado. Ninguém te entrega isso no mercado.
No mercado você vai aprender a prescrever exercício de forma aleatória, baseado em preferência direcional, baseado em habituação, mas você não vai saber a dose do exercício que você tem que passar. Você está achando que seu tratamento foi efetivo, mas o que você fez com o paciente foi uma mudança de desfecho, que nada tem a ver com a efetividade da intervenção. Então, por exemplo, um fisioterapeuta meia boca vai lá e coloca a série de Williams para o paciente fazer. No plano de saúde lá, abraça o joelhinho e começa a abraçar o joelho, o paciente melhora, o fisioterapeuta não sabe nem por que foi, não sabe nem qual foi o mecanismo, não sabe nem qual foi o princípio, e você que tacou extensão, que está viciado em extensão, porque você quer dar resultado rápido e duradouro através de mudança de desfecho do paciente, você perde o paciente melhorou lá sem nem saber por que foi. Você não tem o crivo da dosimetria da prescrição de exercício para abrir mão do paciente com a leveza de dizer: esse paciente vai voltar. Ele não fechou o plano de tratamento, a falha não estava em mim, mas ele vai voltar. Porque ele não vai encontrar dose de exercício em lugar nenhum além daqui. E aí 2, 3 meses depois o paciente volta. E quando o paciente volta, você fica com aquela cara: meu Deus do céu, e aí, o que é que aconteceu? Aconteceu tudo o que você estava prevendo. Ele continuava fazendo exercício de forma completamente aleatória, porque quem é prescritor de exercício não sabia dosar. Entende? Faz sentido? Alguém tem alguma pergunta? Tiver pergunta, joga nos comentários. Outra coisa que eu tenho para falar, enquanto surge possivelmente ou não alguma pergunta, é que nesse mesmo paciente que eu dei o exemplo da prescrição de exercício para membro inferior e estava fazendo quase 40 séries na semana, você pode perguntar assim para esse corredor que bateu 24 km na semana, há quanto tempo ele está treinando neste volume? O paciente geralmente vai gaguejar, o paciente geralmente não vai saber o que falar. E como ele não vai saber o que falar, você vai inferir algumas coisas. O que é que você vai inferir? Você vai inferir que ele está treinando aleatoriamente há muito tempo. E uma coisa básica que ele precisa fazer é uma semana de descanso, que a gente chama de deload. Tirar a carga que o paciente estava acostumado, porque muitas vezes esse paciente não está tendo hipoalgesia induzida pelo exercício só porque está fazendo volume lixo o tempo todo. E aí a sensibilidade analgésica dele foi pro beleléu. Como a sensibilidade analgésica dele foi pro beleléu, todo exercício que ele vai fazer, você vai encontrar que a CPM dele, o controle inibitório nocivo difuso, não está íntegro. Você vai testar polichinelo, vai testar corrida simulada, vai testar salto no trampolim, vai colocar o paciente com o coração batendo na boca, com a língua para fora ofegante e vai perguntar para ele: como você está, meu querido paciente? Você está melhor? Você está pior? Ou você está igual? Ah, doutor, estou muito mal. Nossa, toda vez que eu faço exercício é muito ruim. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Aprendizado associativo. O cérebro do paciente começou a parear que exercício é ruim porque ele sente dor durante o movimento e você não sabe ressignificar isso. Sabe por quê? Porque você não sabe se comunicar com o paciente. Você não sabe questionar o paciente socrática e reflexivamente para fazer o paciente ter a primeira fase do tratamento que é preponderante, que é o making sense of pain. A dor precisa fazer sentido para o paciente. E quando você vai rastrear eventos de vida desencadeadores de estresse, ou quando você vai rastrear volumes de exercícios passados, você vai encontrar uma história recorrente de manifestação de sintoma sempre que esse paciente está fazendo volume lixo. Sempre. Só para você ter uma ideia, a gente atendeu um obeso que tem dor crônica na coluna e que faz pilates, musculação e corrida. E o paciente também faz dieta. E ele não emagrece. E quando a gente fez o tracking num paciente, o paciente estava com 110 séries na semana. Ele nunca conseguia recuperar de uma semana para outra. Entrava em estresse metabólico, em estresse oxidativo, microbiota intestinal possivelmente completamente desregulada, absorção de nutrientes com certeza lá embaixo, e esse paciente não conseguia emagrecer e continuava com dor crônica e não melhorava, e todo mundo dizia que para melhorar tem que fazer exercício, mas ele já fazia exercício. E qual foi a única coisa que a gente teve que fazer com ele? Olha, infelizmente, nessa semana inteira, você vai treinar só membro inferior e você vai fazer 12 séries a semana inteira.
Como assim, Caio? 12 séries? Exatamente. Você vai fazer sentar, levantar, 2 séries de 10 repetições, 6 vezes por semana. 2 séries, 6 vezes por semana, dá o quê? 12 séries na semana. 12 séries na semana, para quem estava fazendo um volume de 110 séries na semana, é muito abaixo. Eu dou janela para o organismo dele se recuperar. E com uma semana de deload, esse paciente estava 70% melhor. E eu não fiz nada. Nada com esse paciente. Eu só fiz controlar o volume de exercício dele. Paciente com a síndrome dolorosa crônica absurda. Melhorou 70% só porque eu fiz o tracking nele. Caio, como é que você sabe que foi o tracking? Porque a história natural desse paciente já tinha passado. O paciente tinha 6 ou 7 anos de dor. A história natural já tinha perdido a guerra. E a única coisa que esse paciente fez de diferente foi controlar o volume de exercício. E quem aprende isso dentro do processo educacional que eu passo e começa a aplicar isso aí, valida a cada aplicação nos pacientes isso aí. E sabe o que acontece de ruim? Sabe o que acontece de ruim? Não esquece que eu tô falando disso, porque eu tenho que voltar para falar disso aqui enquanto eu respondo essa pergunta aí, tá bom? Então, sabe o que acontece de ruim? Se eu me esquecer, vocês me lembram nos comentários. Vamos lá, teve uma perguntinha aqui. Vamos lá. Grande Cleo. Em pacientes com sarcopenia, qual a quantidade de exercício ideal? Cleo, eu não conheço o estudo que avaliou dosimetria de exercício ou volume de exercício em pacientes sarcopênicos, tá? Se tiver, fora do meu conhecimento, e com o conhecimento que eu tenho hoje, eu continuaria aplicando esse volume mínimo efetivo e esse volume máximo recuperável, tá? A janela tem que estar entre esses dois para que a curva de estresse metabólico seja benéfica ao sistema imunológico e a todos os outros sistemas para um paciente com dor crônica, tá? Infelizmente eu desconheço esse tipo de estudo. A Sarinha tá falando aí que valida como físico e como paciente, ó. Que legal. Muito bom. Ah, verdade, Sarinha foi minha paciente também. E eu tive que fazer tracking nela, né? Tive que tirar ela do CrossFit por 2 semanas. Ela tava fazendo volumes estratosféricos a longas datas e travou a coluna e aparentemente teve uma preferência direcional que não foi confirmada depois. E a gente conseguiu diminuir o volume de exercício dela e gradativamente melhorando o sintoma. Hoje ela tá de alta e já voltou pro CrossFit. E eu lembro que ela tá com 4 vezes na semana de CrossFit e 1 vez de musculação. E a gente fez todo o processo de explicação para ela, né? Que colocar o 5º dia de atividade física já fica na janela de limite do tracking em pacientes, em homens, né? Mulheres que têm a testosterona menor do que de homens, provavelmente essa janela seja menor ainda. Então, a gente tem que ter muita cautela quando coloca o 5º dia de atividade para esses pacientes, né? Então, a gente foi por tentativa e erro e gradativamente ela está aumentando os volumes em atividades funcionais do CrossFit, como overhead squat e outras atividades. Não sou expert em CrossFit, então não vou me alongar muito nos exercícios, porque posso falar algum nome besta, né? Mas basicamente é isso. Então, voltando, por que isso é ruim? Eu tava nesse aspecto, né? Ah, tá. Por que isso é ruim, pessoal? É ruim porque a gente começa a comprar uma guerra com educadores físicos que não aplicam deload, que não aplicam periodização do treinamento, que às vezes a gente tem que controlar o volume de exercício e o cara pergunta pro paciente: quem passou isso aí? Foi o fisioterapeuta. E fisioterapeuta prescreve treinamento? Meu paciente não está em treinamento não, meu paciente está em tratamento da dor. E eu estou num período de reatletização para devolver ele para você. Entende? Então agora eu preciso controlar o volume de exercício dele, porque senão vai concorrer com minha terapia aqui. Entende? E se não entender, um abraço. Eu não tenho que discutir com nenhum outro profissional, eu tenho que educar o meu paciente. E cada vez que eu valido essa aplicação com meus pacientes, os pacientes vão vendo mudanças no desfecho, mudanças na intensidade da dor, os pacientes começam a confiar mais em mim do que em qualquer outro profissional. Que a prescrição de exercício é completamente aleatória. Então veja, acabei de fazer um atendimento online com uma super paciente, amiga de longa data, que é engenheira civil, e ela é relativamente alta, né? E ela tem um ângulo Q de quadril bastante avantajado.
E a gente sabe que mulheres têm predisposição para esse aumento de ângulo Q, até alterações anatômicas no joelho. E por várias vezes foi dito para ela que ela tinha condromalácia patelar, que ela tinha fraqueza muscular. E ela começou a fazer pilates, ela começou a fazer fortalecimento. Só que ela passou vários períodos com o joelho inchado e o joelho com bastante dor, a ponto de evitar a atividade física. E você sabe, né? Qualquer mulher hoje que não está fazendo atividade física e que vê que a alimentação continua a mesma coisa, começa a engordar. E a mulher, quando engorda, tem uma pressão social muito grande. E isso gera uns sintomas psicológicos, cognitivos, emocionais na mulher, que colaboram para a perpetuação, manutenção, gênese, manutenção e ampliação da dor. Então o contexto é muito mais desfavorável quando a paciente é mulher, principalmente se estiver enraizado com essas crenças de que o joelho está fraco, de que precisa alongar porque está encurtada, aí a pessoa entra no Pilates, aí faz uma série de exercícios no Pilates. E não tá errado, tá? Sou fã do Pilates, tô colocando um estúdio de Pilates para mim, não tá errado, não condeno Pilates em nada. O que eu acho que deveria melhorar em qualquer outra terapia, não só no Pilates, é a dosimetria da prescrição de exercício. E aí a musculação começa a concorrer com Pilates, porque tem exercício para membro inferior, não tem contagem do volume total de séries semanais, não tem dosimetria, não tem uma coisa para fazer com que o paciente se recupere de um treino para outro. E ela estava fazendo volume lixo absurdamente. E o que é que a gente fez? Controlou o volume total de séries dela. A gente controlou o volume total de séries delas e achou um exercício de preferência direcional na coluna dela que imediatamente reduziu o sintoma no joelho. E em 3 dias o inchaço no joelho praticamente desapareceu e ela recuperou função. Então agora a gente vai fazer um acompanhamento por 2 meses, um acompanhamento por 2 meses semanal, e expondo gradativamente essa paciente a cada vez mais amplitude de movimento, porque existe uma crença em pacientes com dor no joelho que o agachamento ele não pode chegar descer além de 90 graus, porque seria perigoso. Só que em 90 graus já é o pico de torque de carga biomecânica no joelho, ou seja, 90 graus é o ângulo que, se a dor for mecânica e por estresse biomecânico, é o ângulo que o joelho vai manifestar dor. Quando a gente ultrapassa 90 graus de joelho, o torque já é dividido entre joelho e quadril e há dissipação de forças. E essas dissipações de força distribuem o movimento em 2 articulações, diminuindo a carga no joelho. Portanto, não faz sentido que o agachamento profundo seja perigoso. Entende? Então a gente gradativamente vai começar a colocar exercício em amplitude máxima, porque a amplitude, quanto maior é a amplitude, maior é o recrutamento muscular, maior é a hipertrofia, maior é o resultado estético, menos esforço, mais resultado. Caio, como assim? O paciente faz menos tempo de atividade e tem mais resultado. Quem é que tem tempo hoje, pelo amor de Deus? Ninguém tem tempo hoje, pelo amor de Deus. A vida corrida no dia a dia, eu vou ficar 1 hora, 2 horas na academia, se eu posso otimizar o tempo do meu treino, utilizando a ciência para que esse treino reduza para 20, 25, 15 minutos e tenha os mesmos benefícios de um treinamento de 2 horas, ou até mais benefícios do que treinamento de 2 horas, não tem porquê. Então eu preciso entender de tracking, eu preciso entender de prescrição de exercício sistematizada, semana após semana, quanto volume aumentar a cada semana, quais exercícios fazer e por quê. Porque a gente não é só controlar o volume de exercício. Eu preciso fazer esse controle e, na prescrição, atacar as disfunções que o paciente apresenta. Um paciente com síndrome dolorosa crônica, ele pode apresentar disfunção de descarga, disfunção de controle, disfunção de movimento, bloqueio de movimento. Ele pode apresentar aderência de raiz nervosa, ele pode apresentar radiculopatia, ele pode apresentar estenose. Então, o exercício, ele tem que atacar todas as disfunções, se possíveis, dentro de um tratamento de um paciente. E isso não tem nada a ver em concorrência com a educação física. Isso não tem nada a ver em dizer que o médico não presta para nada ou que o paciente não precisa de psicólogo. Isso tem a ver com você, fisioterapeuta, fazer sua parte e transferir 99% da responsabilidade pelo resultado para o paciente.
e abrir mão dele, mostrando que você está comprometido, porém desapegado, mostrando que quando o paciente chega tem um saindo, que quando ele sai tem outro chegando, mostrando que o acesso a você não é direto, você tem uma secretária, ou seja, gatilhos mentais de urgência, gatilhos mentais de escassez, gatilhos mentais de valorização, fazendo com que o paciente perceba que você não é qualquer um e que o que você está prescrevendo, ele precisa aderir. Tudo isso existe forma e existe passo a passo. E para você, fisioterapeuta, finalizando essa masterclass, para você que quer aprender isso aí de forma sistematizada, você precisa entrar e crescer nos meus programas. Nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, às 8 horas, ao vivo, eu vou fazer um evento online 100% gratuito chamado Jornada do Expert, onde na primeira aula eu vou te mostrar os 10 passos da minha avaliação musculoesquelética. Na segunda aula, eu vou te mostrar como reunir o conjunto de características para fechar o diagnóstico do paciente e conversar sobre o seu prognóstico. E na terceira aula, eu vou te ensinar como eu faço para vender planos de tratamento para os meus pacientes e não ficar refém de sessões isoladas, abandonos dos nossos tratamentos antes da alta, faltas não remuneradas dos meus pacientes e me valorizar profissionalmente. Te interessa? Você tem interesse em responder esses 3 questionamentos que essas aulas vão te dar? Se você tiver interesse, você vai clicar no link do meu perfil e vai entrar no grupo da pré-venda da formação BeExpert, porque essas aulas serão gratuitas, mas na terceira aula eu vou te dar uma condição ultra especial para avançar dentro dos meus programas. E uma outra ressalva, fisioterapeuta, se você não quer esperar até o final de fevereiro para ter essa oportunidade, você vai no meu Stories agora e vai comentar "eu quero". Ao comentar "eu quero", você vai receber uma resposta automática com uma oportunidade incrível para entrar no BeExpert e fazer da metade de janeiro e do mês de fevereiro, meses que comumente são fracos, né? Fora do comum no que diz respeito a faturamento dentro do seu consultório. Basta ir nos meus stories e comentar "eu quero". Detalhe, eu só tenho 4 vagas com essa oportunidade, que são vagas residuais da turma 21, beleza? Que foi aberta lá na Black Friday, dia 25 de novembro, ok? Você que já é aluno da formação BeExpert e quer aprender a sistematizar do começo ao fim, início, meio e fim do tratamento de diversas condições dolorosas crônicas, você precisa ir lá nos stories também e comentar "eu quero", porque eu vou te dar uma oportunidade para entrar nesse ciclo de mentoria no meu programa educacional mais avançado, que é o BeExpert Pro, e ter acesso a 4 dias de evento presencial aqui em Salvador, dos dias 10 aos dias 13 de julho, reunidos comigo e mais 21 fisioterapeutas que já estão carimbados aqui em Salvador, dos dias 10 a 13 de julho, beleza? Então eu espero vocês do outro lado da força. Deixa eu ver quem ficou até o final. Vamos lá? Qual a quantia certa de exercício para o paciente? O limite normal, Cibele. Injeção na testa é boa e de graça. Dentro dos meus programas eu ensino tudo isso para você, beleza? Para de procrastinar, para de dar desculpa e vem para dentro da formação BeExpert, beleza? Então, ó, minha mãe tá aí presente, minha mãe veio almoçar comigo hoje, um beijo para minha mãe, conheceu a neta dela, né, Zizinha. Ó, grande Igão Santana, BeExpert e mentorado, grande Sara, grande Flávia, grande Ju, grande Cléo, tudo BeExpert e mentorado. Ana Furbino, BeExpert. Cibele Camaleão não é BeExpert, Nadine não é BeExpert, Everton foi BeExpert, não renovou a anuidade, não voltou ainda, mas eu tenho certeza que vai voltar. Grande Gabriela Vier é BeExpert, ainda não subiu para a mentoria. Magrid Miller, Magrid não é BeExpert, Vanessa Sintra também não, Alex Aquino também não. Pessoal, vê bem, todo mundo que ficou nessa live até o final pode ir lá dentro do BeExpert, na plataforma de compra, e digitar o cupom BANANANANICA. Não sei se você sabe a resenha, mas Banana Nanica é um caso de uma paciente de uma grande mentorada que sumiu do tratamento e depois deu um feedback de que melhorou muito. E quando foi perguntada sobre o que você fez para melhorar, eu comi banana, mas não é banana comum não, é banana nanica. E a gente está botando banana nanica para todos os pacientes. Então essa resenha é brincadeira à parte. Essa resenha é para reforçar que nós temos um trabalho muito valioso
dentro do tratamento de pacientes com dores crônicas, porque deixar que pacientes saiam dos nossos tratamentos deixar que pacientes tenham crenças como essas, onde uma coisa é milagreira para controlar a dor, é um desserviço à sociedade. A gente não pode deixar que isso aconteça, e existem várias formas de não impor o nosso ponto de vista para o nosso paciente, fazendo com que a gente tenha backfire effect. Existe uma forma sistematizada de fazer o paciente chegar à conclusão que nós queremos que ele chegue, através de questionamentos socráticos, reflexivos, através de uma comunicação assertiva, e é isso que eu quero te ensinar. Portanto, você que ainda não é BExpert, se for lá dentro do meu grupo do Telegram agora, que o link está no perfil, e digitar o cupom BANANANANICA, você vai ganhar uma oportunidade incrível de desconto para entrar no BExpert agora. Detalhe, isso só é válido até domingo, meia-noite. Passou domingo, já era, beleza? Então vamos lá, não tivemos mais perguntas, já tô com a mala pronta, a Sarinha já tá com a mala pronta para vir pela segunda vez. Gabriela, gratidão. Gi, só dando risada, Gi já tomou tanto puxão de orelha no direct que eu não sei não. Cléo vem para Salvador também, show de bola. É isso, pessoal, eu espero ter abrido, meu Deus do céu, perdoe, hip português. Cadê aquela figurinha do WhatsApp? Hein, Sara, não tem essa figurinha pro Instagram, não? Tem uma lápide com português escrito, né? Abrido? Meu Deus do céu. Perdão aí, viu, pessoal? Às vezes a falha sai, mas é isso mesmo. Eu espero ter aberto a mente de vocês no que diz respeito à dosimetria. No que diz respeito à dosimetria e prescrição de exercício, para vocês verem que não adianta a gente estar mais pensando em processos cinesiopatológicos ou patoanatômicos. A gente tem que colocar uma abordagem biopsicossocial de fato, não ficar só nas palavras, porque palavras o vento leva, são seus comportamentos que os pacientes notam. Então a gente tem que parar de acreditar no que as pessoas falam. A gente tem que começar a ver o que as pessoas fazem, qual é a prioridade que as pessoas dão, qual é a inversão de valores que estão acontecendo com esses profissionais que estão deixando eles não terem permissão para crescer. Você precisa ter permissão para crescer. Lembra do que eu falo sempre com vocês. Toda demora nos seus resultados esconde uma espera nas suas relações. Talvez você esteja esperando que seu marido tenha tal comportamento para você começar a se desenvolver profissionalmente. Mas ele não me incentiva. Cara, comportamento não vai mudar se a pessoa não estiver exposta a um ambiente certo. Isso não vai mudar. Não tem momento ideal. Não, eu quero ter um filho. Não tem momento ideal. Seu filho nasceu quando você estava planejado, com finanças bem, com uma renda passiva ótima para sustentar seu filho sem você ter que trabalhar. No momento ideal da sua esposa, no seu momento ideal. Não foi, velho. Você aprendeu durante o processo. Você colocou o chão, você deu o passo e Deus colocou o chão. E você correu atrás para se capacitar. Momento ideal não existe. Você está esperando aí sua esposa começar a colocar renda em casa. Você está esperando aí seu marido te ajudar para você trabalhar menos. Pelo amor de Deus. Isso aí não vai mudar. 2024 precisa ser diferente. Se você não mudar em 2024, vai ser tudo igual a 2023. Você vai continuar aí, trabalhando feito condenado, indo pro seu estúdio de Pilates 7 horas da manhã, saindo 9 da noite, chegando em casa 22 horas, sem ter energia nenhuma para sua família, acordando cedo, acumulando estafa, privando seu sono. A gente tá te ensinando uma maneira de trabalhar melhor, não de trabalhar mais. A gente tá ensinando uma maneira de ganhar mais trabalhando menos. E, cara, não tem como explicar isso aqui que a gente tá fazendo. É só você estando dentro pra sentir a parada acontecendo. Nada do que eu falar aí vai reproduzir de forma fidedigna o que tá acontecendo dentro dos programas. Absolutamente nada. Então, se você quiser parar de trabalhar mais para ganhar dinheiro e começar e desejar trabalhar melhor, sobrando tempo para o que realmente importa, para sua família, para seus amigos, para seu lazer, para seu autocuidado, tirando férias 3 vezes no ano, 3 férias de 10 dias para desopilar. Mas eu amo meu trabalho, eu não preciso de férias. Não existe isso. Você ficar workaholic o tempo todo, uma hora você entra em estafa, você entra em burnout.
beleza? Se você quiser, pessoal, trabalhar melhor, ganhando mais, sobrando tempo, tirando férias, cobrando de 250 a 400 reais por consulta, estando regular com o fisco, você vai entrar dentro do nosso programa e vai evoluir cada vez mais dentro dele. Beleza? Se você tiver alguma pergunta a respeito de como controlar o volume de exercício, você vai voar para os meus stories agora, porque eu vou deixar uma caixinha de perguntas para você tirar todas as suas dúvidas e ao longo do dia de amanhã eu venho em vídeo para responder vocês e apresentar minha filha, né? Zizinha, que chegou hoje em casa, viu? Beleza? Grande abraço, pessoal. Obrigado quem acompanhou até o final. Afinal, hoje é sexta-feira, 10 horas da noite. Vocês podiam estar no sextou e estão aqui aprendendo. Então, vocês já são diferenciados por causa disso. Grande abraço. Live vai ficar salva no feed até domingo, meia-noite. Vai ficar salva no YouTube. Vai subir pro podcast Fiz Insight no Spotify e no Apple Podcasts. Beleza? Falou!